Graça e paz, queridos. Passamos por essa semana, né? E sexta-feira é muito conhecida nossa como a Sexta-feira da Paixão. Passamos pelo sábado e hoje, o domingo, que a gente conhece, que é o domingo de ressurreição. Eu quero convidar você, querida, a cultuar o Senhor conosco nesse momento. E antes da gente começar esse momento de adoração, momento de reflexão, eu quero ler contigo uma porção do texto sagrado que se encontra no livro de João, capítulo 11. Livro de João, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26, que diz assim: Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isso? Jesus, ele nos traz a pensar sobre algo que ele iria passar. Na verdade, ele fala essas palavras a Marta, Maria, que tinha perdido seu irmão Lázaro, e ele estava morto. E agora Jesus fala para elas: ele não morreu, calma, aquele que crê em mim não morrerá. Querido, Jesus, ele agora ressuscita após ter morrido na sexta-feira, ficou o sábado no sepulcro e hoje é domingo. Hoje é o dia que o Senhor ressuscitou, querido. Hoje é o dia que Ele quer viver eternamente na sua vida. Eu quero te convidar a adorar o Senhor por isso, se lembrando que Ele morreu, mas que Ele também ressuscitou e que está vivo. Então eu quero convidar você, querido, a vir adorar conosco. Se coloque de pé aí na sua casa. Você que está sentado no sofá, saia do sofá, levanta e vamos adorar o Senhor. Venha conosco, porque nós iremos adorá-lo, porque Ele merece, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Amém, queridos? Vamos adorar conosco. Boa noite. Vamos adorar o Senhor, então. Que você possa declarar nesse momento que Ele venceu. Cristo venceu a morte e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Vamos adorar o Senhor Jesus. Declare: Ele venceu. Aleluia. A vida em nós ali começou, a morte na cruz de um homem de dor, ali padeceu, provando o amor por nossos pecados. Sua vida entregou. O sol se foi, a terra tremeu, o véu se rasgou pelo Filho de Deus, mas ressuscitou e a morte venceu. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, ao Cordeiro de Deus. Ó morte, onde está teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua força? Ele venceu, Cristo venceu. Oh, adore ao Senhor. Só Tu és digno, Pai, do nosso louvor e da nossa adoração. A morte Ele venceu. E Ele é a vida em nós. A vida em nós. A vida em nós. Ali começou. Ali começou. A morte na cruz. A morte na cruz de um homem de dor. de um homem de dor. Ali padeceu. O amor. Provando o amor. Nossos pecados. Os nossos pecados. Sua vida entregou.
tremeu, o véu se rasgou pelo Filho de Deus, mas ressuscitou e a morte venceu. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, ao Cordeiro de Deus. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua força? Ele vence, Cristo vence. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua força? Ele vence, Cristo vence. Glória! Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus. Ele vence, Cristo vence. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus. Ele vence, Cristo vence. Oh, adore ao Senhor. E o sol se pôs. E o sol se pôs, a terra tremeu, o véu se rasgou pelo Filho de Deus, mas ressuscitou e a morte venceu. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, ao Cordeiro de Deus. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua força? Ele venceu, Cristo venceu. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua força? Ele venceu, Cristo venceu. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua força? Ele venceu, Cristo venceu. Ó morte, Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua força? Ele venceu, Cristo venceu. então dê glória. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus. Ele vence, Cristo vence. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus. Ele vence, Cristo vence. Continue adorando ao Senhor, que você possa declarar que Ele um dia deixou os céus para nos encontrar. E hoje Ele está aqui neste lugar, Ele está aí onde você está. Ele está aí recebendo o seu louvor e a sua adoração. Então declare o seu melhor ao Senhor Jesus, porque só Ele é digno de ser exaltado. Só Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Então declare o seu melhor louvor nessa noite. Adore a Ele, tão somente a Ele, porque Ele é Jesus, o Filho de Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu.
sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Ele levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. declare isso. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. No altar, No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. seja exaltado, Exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que afaste o seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me libertou.
Boa noite, irmãos. Eu te convido a se derramar na presença do Senhor junto comigo. Exalte a Ele com essa canção. Em silêncio me achego a Ti, e sem forças atraída sou ao chão. Dos meus olhos uma lágrima caiu, como um bálsamo se espalha em devoção. O sentido de viver encontro aqui, quando aos Teus pés derramo o coração. Cada gota do meu ser Te dou, o perfume de minha alma inteiramente ao Teu dispor. Sei quem sou e sei quem Tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos Teus pés, pra viver a Tua essência, pra sentir Tua paz em mim. Esvazio esse frasco pra enchê-lo mais de Ti. Mesmo em prantos eu consigo escutar a voz de um outro homem a me reprovar. Se soubesses quem está a Te tocar, não a deixaria os Seus pés lavar. Mas de Cristo é a resposta, sem frieza no olhar. Perdoado, filho, está o teu pecado. Cada gota do meu ser Te dou, o perfume de minha alma inteiramente ao Seu dispor. Sei quem sou e sei quem Tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos Teus pés, pra viver a Tua essência, pra sentir Tua paz em mim. Esvazio esse frasco pra encher-lo mais. Cada gota do meu ser Te dou, o perfume de minha alma inteiramente ao Seu dispor. Sei quem sou e sei quem Tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos Teus pés, pra viver a Tua essência, pra sentir Tua paz em mim. Esvazio esse frasco pra encher-lo mais de Ti. Mais de Ti. Deus fez um plano perfeito para a tua vida. E o nome desse plano é Jesus. Jesus, Ele é o plano perfeito. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te dar a paz. Ele é o único que pode te dar alegria. E nessa noite eu te convido a continuar adorando esse Jesus maravilhoso, que morreu naquela cruz, mas que hoje está vivo. Aquele que ressuscitou e que está aqui para salvar a tua vida.
plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. O plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Me libertou. Mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou.
Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. E Ele sofreu calado. Calado foi para o matadouro. E lá se entregou até a morte. E a morte de cruz. E foi por você, foi por mim, foi por você que Ele se entregou. Ele escolheu se entregar, porque Ele era o plano do Senhor para a tua vida. Então creia nesse plano perfeito do Senhor. Creia nesse plano para a tua vida, porque talvez você hoje esteja achando que a sua história não tem mais jeito, mas Ele construiu a história de amor, que foi o Senhor Jesus naquela cruz. Ele entregou o seu único filho para construir para você a história de amor, que é o Senhor Jesus na tua vida. Então receba Ele na tua casa, receba Ele na tua vida. Deixa esse Jesus entrar na tua vida. Viva esse plano perfeito, porque Ele pagou o preço por você. Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Foi por mim, foi por você. Pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que todos vocês possam estar desfrutando da paz que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Espero que os irmãos estejam nessa noite de Páscoa, compreendendo corretamente o que ela significa para as nossas vidas. E uma das coisas muito interessantes quando nós vamos pensar um pouco sobre esse assunto na noite de hoje é entender o que aconteceu para que Deus ele pudesse então estar agindo e pudesse então estabelecer essa festa da Páscoa. Eu queria começar hoje pensando com vocês sobre esse tema, para que a Páscoa aconteça. Queria também definir com vocês sobre a questão da origem da Páscoa. Então todos nós sabemos, apenas é uma recapitulação para o entendimento disso. Então a origem da celebração da Páscoa está na história judaica relatada na Bíblia. E nós encontramos lá no livro do Êxodo. O Êxodo, os irmãos sabem que significa saída. E é exatamente a saída dos judeus do Egito que esse livro de Êxodo trata. No pano de fundo, quando Ramsés II, rei do Egito, subiu ao trono, ele apavorou-se com o crescimento do povo de Israel, achando que esse crescimento colocava em risco o seu poder. Essa preocupação deu início a uma série de ordens e obras que levassem os judeus a um período de grande sofrimento.
A Bíblia nos ensina que Deus, vendo que o que se passava com o seu povo, escolheu Moisés para tirá-lo dessa situação, dando a ele, Moisés, os poderes necessários para o cumprimento da missão. Na semana em que o povo de Israel iniciou sua jornada para sair do Egito, Deus ordenou que comesse essas ervas amargas, pão sem fermento, e que sacrificassem um cordeiro por família. Então, irmãos, essa celebração recebeu o nome de Passach, né, que em judaico significa passagem. Então, nesse caso, né, essa passagem ela é da escravidão à liberdade. Daí surgiu então a palavra Páscoa. Estavam escravos e saíram da escravidão para a liberdade. Então esse é o conceito judaico da Páscoa. Quando nós vamos, irmãos, olhar para o Novo Testamento e trazer isso para o cristianismo, né? Jesus ele deu um novo significado à Páscoa. Ele trouxe a mensagem de salvação, amor, reconciliação entre o homem e Deus, esperança de uma vida melhor. Trouxe o ensinamento para que o povo se libertasse dos sofrimentos e das maldades praticadas daquela época. A morte de Jesus Cristo representa o fim dos sofrimentos e a vitória sobre a morte e o pecado. A sua ressurreição simboliza o início de uma vida nova baseada na vontade de Deus. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, pois, como Cordeiro foi morto, e todo aquele que aceita a morte e ressurreição de Jesus Cristo passa da morte para a vida, das trevas para a luz. A celebração da Páscoa representa uma oportunidade de fazermos uma retrospectiva em nossas vidas e estabelecermos um ponto de recomeço, né, de sermos melhores, de sairmos do Egito, que simboliza sofrimento, tristeza, opressão, e entrarmos numa nova vida de paz, de alegria, através de Jesus Cristo. Então, irmãos, tendo isso em mente, irmãos, entendendo o que significava para o povo de Israel, né, a saída do seu sofrimento para a liberdade, ou a passagem do sofrimento para a liberdade, e olhando para o novo significado que Jesus ele nos dá, né, acerca de que ele veio para também ser, né, o elo de ligação entre o homem e Deus. Então eu queria pensar com os irmãos hoje, né, sobre o que estava acontecendo, o que aconteceu para que Deus então agisse e agindo levasse esse povo da escravidão para a liberdade, né? Então, irmãos, como a Páscoa ela pode acontecer na minha e na sua vida? De que maneira ela ocorre em nossas vidas? Baseado naquilo que Deus fez, irmãos, né? Entendendo de como ele agiu. A Páscoa ela acontece quando o povo clama. No capítulo 3 do livro de Êxodo, dos versículos 7 a 9, nós vamos ler assim: Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Versículo 9: Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Então você veja, irmãos, que esse texto, esse contexto vai dizer assim, que Deus ele escutou o quê? O clamor, o povo buscando a Deus. Quando eu pego, irmãos, e olho para o Novo Testamento e que vou ver a vinda de Jesus em Lucas capítulo 2, versículo 25, 26, 36 e 37,
Nós vamos ler assim, irmãos, olha. Havia em Jerusalém um homem chamado Simão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. No versículo 36, estava ali a profetisa Ana, filha de Funuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Então, irmãos, quando nós vamos pegar e vamos olhar os dois textos, um relacionado a Israel e um relacionado ao cristianismo, nós vamos ver que lá no livro de Êxodo, Deus diz que ouviu o clamor do povo. E em Lucas podemos perceber que Ana estava, ali já durante tantos anos, orando, adorando ao Senhor. Assim como Simeão, que o Espírito Santo havia revelado que ele veria o cumprimento da promessa de Deus. O texto de Lucas ele não diz explicitamente que o povo estava orando, mas nós entendemos, irmãos, pelos hábitos que aquele povo tinha e pelo fato de que Simeão estava esperando que a promessa da vinda do Messias fosse verdade para a vida do povo. Vamos compreender, irmãos, que essa é uma verdade da nação. E a nação estava clamando pela vinda daquele que seria o seu libertador. Então, irmãos, nós precisamos entender, irmãos, que a oração, irmãos, ela é a maior força que atua na terra. Nós precisamos estar orando. Quando nós, irmãos, estamos de joelhos, irmãos, o fato de estarmos de joelho, nós estamos, irmãos, tendo o maior poder do que um exército. Então, quando o povo de Deus está de joelho, ele tem poder, e o seu poder é maior do que de um exército. O povo de Deus não é, irmãos, nessa terra, um povo influente. Mas, irmãos, quando nós estamos diante de Deus, de joelho diante de Deus, irmãos, isso muda completamente, porque isso move o céu, move a atenção de Deus. A oração é a única arma, irmãos, daqueles que não têm poder nenhum. É quando lá nós vamos olhar aquele povo subjugado. Então o que eles podiam fazer? Podiam orar. Aqui o povo aqui de Israel aguardando o libertador. O que eles podiam fazer? Orar. Então nós precisamos entender isso. Deus ele ouviu a oração do povo e veio para livrá-los da vida de escravidão. Deus ouve as nossas orações para libertar todos aqueles que se encontram escravizados pelo pecado. Então, irmãos, a Páscoa ela é a resposta de uma oração, ou ela é a resposta da oração. Se você tem vivido uma vida de escravidão, nessa noite, o Senhor ele pode libertar você. Basta você apenas começar a clamar, começar a buscar, começar a orar. Segundo, irmãos, a Páscoa ela acontece quando Deus envia o seu profeta. Observem bem, irmãos, o que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 10. Vá, pois, agora. Veja, irmãos, Moisés ele é chamado a atenção lá na sarça. Ele se aproxima, Deus pega e diz para ele, olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está agora pisando é terra santa. Ele pega, diz para ele assim, olha, eu quero que, eu ouvi a oração, eu vim até aqui porque eu ouvi a oração, e eu vou tirar esse meu povo e vou levar ele para uma terra boa, vasta, onde emana leite e mel. E agora ele está aqui dizendo para ele assim, olha, você vá lá, vá pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os
israelitas. No versículo 29, irmãos, depois daquele diálogo, aquela questão toda que nós conhecemos a história, do Moisés de achar que não era capaz, então ele decide ir, né? Depois que Deus ele pega e trabalha ali com ele, envia Arão para ele, para ajudá-lo, né? No versículo 29 está assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. Versículo 30. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo. E eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. E no capítulo 5, no versículo 1, aquele que Deus havia enviado, ele foi o povo, agora ele vai diante de Faraó. Depois disso, capítulo 5, 1, depois disso Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Então veja, Deus ele pega e ele envia Moisés. Então lá, irmãos, do texto de Êxodo, da Páscoa judaica, Deus envia um profeta para ser o libertador, aquele a quem usaria para libertar o seu povo. Quando nós vamos, irmãos, lá para o Novo Testamento, Lucas capítulo 7, versículo 16 diz assim: todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus intervém em favor do seu povo. Está falando aqui de Jesus. O povo aqui, Jesus ali está operando um milagre. Jesus aqui está ali, né, demonstrando o poder de Deus através dele. E o povo agora está admirado, e a compreensão que eles têm é de que Deus havia enviado o seu profeta em favor do povo. Exatamente, irmãos, igual lá, quando o povo ouve a notícia. Em João 6,14 vai pegar e vai dizer assim, olha, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Então veja, aquilo que Jesus está fazendo, está revelando quem ele é ali para aquele povo, a interpretação daquele povo. Mateus capítulo 4, versículo 17 vai dizer, daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Como aquele enviado do Pai. Ele pega e vai, a primeira palavra, a primeira mensagem que Jesus ele proclama é: arrependei-vos, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Existem, irmãos, muitas coisas extraordinárias que eu vejo em Deus. E uma delas, irmãos, é o fato dele planejar. Ele faz os planos, né? Ele planeja tudo o que vai fazer, como vai fazer, e ele entrega o projeto na mão de alguém para falar por ele. Eu fico assim muito impressionado de como Deus ele pega e ele envia alguém, para que esse alguém seja a boca dele. Quando nós vamos ver o fato lá do Egito, Deus ele envia Moisés e Arão, né? E aqui quando Deus ele quer, irmãos, né, salvar a humanidade, ele envia o seu Filho, e Jesus disse que ele disse tudo o que ouviu do Pai. Então, como porta-voz daquilo que ele ouviu do Pai, contando a mim, revelando a mim e a você as verdades acerca de Deus. Então, irmãos, eu fico muito extraordinário, eu fico assim, bastante admirado com Deus, por saber que ele continua fazendo isso e nos nossos dias ele continua usando, irmãos, pessoas para continuar sendo porta-voz dele, né?
Moisés é sem dúvida um grande profeta da Bíblia. Alguém que, apesar de suas limitações e medos, foi usado de maneira poderosa por Deus. Deus o envia para ser um instrumento libertador para um povo, mas de uma escravidão física. Então veja, ele vem para libertar o povo de uma escravidão física, de um jugo físico, né? De opressão, de tristeza apenas. Tira daquele lugar e manda para um outro lugar. Mas Jesus ele foi enviado por Deus para ser o libertador de toda a raça humana da escravidão espiritual. Jesus ele veio para libertar o homem da escravidão do pecado. João 8, capítulo 8, 34 e 36 disse assim: E Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então veja, Jesus ele veio para trazer liberdade espiritual. Ele veio para libertar o ser humano do seu pecado. Lucas 4, 18 e 19 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, como esse profeta que veio nos trazer libertação espiritual, Jesus ele atua e continuará atuando até que ele volte, para que eu e você possamos ser livres dos nossos pecados. Jesus veio para ser a luz em meio às trevas. João 1:9 diz: Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aqueles que estavam perdidos, andando de um lado para o outro sem direção, né? Sem saber para onde estava indo, sem ter uma luz direcionando as suas vidas. Vem esse Jesus. E 8:12, João capítulo 8:12, Jesus ele vai pegar e vai ser enfático, ele vai dizer assim, olha, falando novamente ao povo, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então entenda, Jesus, como esse que veio para trazer a libertação espiritual, ele quer ser aquele que vai guiar a sua vida, para que você nunca mais se perca, para que você nunca mais passe por circunstâncias difíceis. No versículo João 9,5 vai dizer: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, nessa noite, eu quero que você entenda de que a maior libertação que você precisa é a libertação do pecado. E Jesus, ele está aqui para ser aquele que vai conduzir você em segurança até a presença de Deus através dele. O povo foi abençoado por Moisés e ficaram felizes por Deus tê-los ouvido e por Deus ter proporcionado para eles uma vida melhor. Entendiam que Deus estava enviando eles para um lugar onde emanava leite e mel. E o povo ali, ele em sinal de gratidão, se prostra e adora. Em sinal de alegria, se prostra e adora. E nós vamos pegar, irmãos, e vamos também entender que tudo que Jesus fez enquanto esteve neste mundo, levou o povo a adorar a Deus, e ele afirma que ele é a luz do mundo para levar os seus seguidores à verdadeira vida. Então que você possa entender nessa noite que a libertação que o povo de Israel teve, que foi uma libertação física de uma nação escravizada para um outro lugar. Você está aprisionado e precisa se libertar daquilo que está condenando a sua vida, que está proporcionando para você morte. Você precisa hoje, na Páscoa,
ser livre, ser liberto do pecado. E Jesus está se colocando como aquele que tira você dessa vida de pecado que gera morte, para Ele que é luz, gerando vida na sua vida. Em terceiro, irmãos, a Páscoa acontece quando Deus ele opera milagre. Deus, ele através de Moisés, ele operou muitos milagres. Quando nós vamos ver, irmãos, como Deus ele atuou no Egito para proporcionar a libertação do seu povo, irmãos, nós vamos ver que Deus ele age, irmãos, com poder, com glória, com autoridade, para convencer Faraó. Dentre todos os milagres que Deus ele atuou, eu queria destacar apenas o capítulo 9 de Êxodo, a partir do versículo 13, que vai dizer assim: o Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo vá se encontrar com o rei e diga-lhe que o Senhor, o Deus dos hebreus, diz o seguinte: deixa que o meu povo saia do país a fim de me adorar, pois desta vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre você, sobre os seus funcionários e sobre o seu povo, para que fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu. Percebe? No versículo 23, irmãos, e aí é o milagre. No versículo 23 vai dizer assim: Moisés levantou o bastão para o céu, e o Senhor mandou trovões, chuva de pedra e raio sobre o país. Ele fez cair uma pesada chuva de pedra sobre todo o Egito, e a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Em todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo o que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores. Somente na região de Gósen, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Lá no Egito, tudo sendo destruído. E Deus agora ele opera o milagre de não permitir que aquele povo, o povo dele, o povo de Israel, que estava ali em Gósen, pudesse ser alcançado. Então, irmãos, aí está o milagre de Deus operando ali na vida daquele povo. Manda ali, irmãos, aquela chuva, chuva de pedra, destrói tudo. Deus agindo com poder. Então Moisés foi usado por Deus para manifestar o seu poder diante de Faraó, para que ele cresce que não havia nenhum Deus como ele. Todas as manifestações que Deus operou no Egito foi para que o Egito cresça. Quando você vai lá, irmãos, e vê o diálogo no capítulo 5, Faraó pergunta assim: não sei quem é esse Deus, e menospreza o Senhor. Então Deus agora ele está agindo para que Faraó nunca mais tenha dúvida de que existia um Deus, Deus de um povo, que estava reivindicando aquele rei humano que se achava uma divindade, que permitisse, que deixasse o seu povo ir. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, Deus em Jesus também ele operou muitos milagres. Em Lucas capítulo 7, versículo 20 e 21, diga assim: dirigindo-se Jesus àqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Versículo 21. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. João 20, 30, 31 vai dizer: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Então, todos os milagres que Jesus realizou não foram para sua autopromoção, não foi para demonstrar poder, foi apenas para que você creia nele e, crendo nele, você pudesse ter vida. Então, tudo aquilo que Jesus ele fez, tudo aquilo que ele realizou para demonstrar o seu poder, sim, para que você pudesse crer. Para que você pudesse crer em seu nome. Para que você pudesse entender que Deus o havia enviado. E ainda hoje, Jesus tem operado milagre. E ainda hoje, Jesus tem testemunhado a mim e a você o seu grande poder. E ainda hoje Ele continua esperando que você creia nele. Ele continua desejando que você se volte para Ele. Porque quando você crê nele, em Cristo, você tem a vida. Em quarto e último lugar, irmãos, a Páscoa acontece quando Deus traz liberdade para a sua vida. Êxodo 12, irmãos, vai pegar o versículo 31, vai dizer assim: naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês, os israelitas. Vão prestar o culto ao Senhor, como vocês pediram. Leve os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoe a mim também. No versículo 51 vai dizer assim: no mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Ah, irmãos, veja. Deus, Ele ouve a oração. Deus, Ele envia o seu profeta. Deus, Ele opera o milagre para então, irmãos, constituir a Páscoa, para que o povo pudesse passar da escravidão à liberdade. Você vê? Deus, Ele envia o seu Filho ao mundo. Esse seu Filho, Ele vem para anunciar tudo aquilo que Ele ouviu do Pai, para nos fazer conhecer Deus de uma maneira que até então não o conhecíamos, para dizer ao homem que Deus nos ama, que Deus, Ele espera, Ele deseja que nos voltemos para Ele. Ele veio para ser aquele que irá nos salvar dos nossos pecados. Ele opera os milagres para que não haja dúvida de que Ele é o Salvador do mundo, para que você creia, crendo, tenha vida nele. E Ele traz essa libertação para a sua vida também. Mateus capítulo 20, versículo 17 em diante vai dizer: quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular enquanto caminhavam. E ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. E eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Esses vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Aleluia. João capítulo 3, versículo 14, diante diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quando você está olhando aqui para esse texto, né, já que lá Deus ele tira o povo, né, e o povo agora está indo embora, o que tem a ver a morte de Jesus com liberdade para a sua vida, para que você tenha liberdade do seu pecado. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então a história da Páscoa, através de Jesus, é que ele decidiu entregar a vida dele por mim e por você, para que através da sua morte, do derramar do seu sangue, os nossos pecados pudessem ser perdoados. E nós vamos ver, irmãos, em João 19, eu não vou ler todo o capítulo, mas há o relato da sua morte, que é tão importante e é tão significativa para nós hoje, no dia de hoje, quando estamos celebrando a Páscoa do Senhor. João 19 vai pegar e vai dizer assim: então Pilatos mandou açoitar Jesus. 2. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. Versículo 5. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disseram-lhes Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucificam-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Versículo 14. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata! Mata! Crucifica-o! Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. 17. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota. Versículo 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram a roupa dele e os dividiram em 4 partes, uma para cada um daqueles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Quando nós vamos ver, irmãos, lá na história do Egito, o desfecho da história também termina em morte. O desfecho daquela história termina em morte de muitos primogênitos. E Deus ele precisou interagir de uma maneira poderosa, com mão forte, para que Faraó pudesse se dobrar diante de Deus e pudesse obedecer a sua ordem. Então Deus ele teve que ir ali, ser severo, para que o Egito pudesse contar a história de um Deus todo-poderoso. O povo estava finalmente livre, agora podia ir, poderiam seguir o seu caminho, tendo Deus conduzindo
né, a direção para onde ir, tendo Deus cuidando deles durante o dia, colocando uma nuvem contra o sol, durante a noite colocando uma coluna de fogo. Quando o povo estava no momento de perigo, ele abre o mar para que o povo passe. Quando eles estavam lá no deserto, Deus ele pegou e proporcionou para eles tudo aquilo que eles precisavam para preservar as suas vidas, dando-lhes água e pão. Deus ele libertou aquele povo e cuidou deles, como continua cuidando até o dia de hoje. Mas quando nós vamos ver, como eu disse anteriormente, né, que Jesus ele precisou morrer para que eu pudesse ser liberto, na nossa história não fica assim. Ela não acaba com morte. Na história de Jesus, né, a morte ela foi vencida. Apesar do sofrimento de Jesus com açoite, coroa de espinho, pregos em suas mãos e horas de sofrimento até a sua morte, ele não permaneceu no túmulo. A história não acaba aqui, a história não acaba com uma cena triste. A Bíblia vai dizer, irmãos, em João, capítulo 20, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro do sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro do sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda, versículo 9, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Ah, irmão, essa história é extraordinária. Essa história é fantástica. Jesus, ele não está morto. E porque ele não está morto, ele tem agora poder para nos dar vida nele. A nossa salvação ela está garantida nele. Observe para que não haja dúvida em relação a isso. Atos capítulo 1, 3 diz: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, a partir do versículo 3, ele pega, então, é para garantir de que Jesus ele ressuscitou. Ele vai dizer assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como um que nascera fora de tempo. Com a sua ressurreição, Jesus
dá vida a todos os que creem nele. Jesus, ele é a garantia. Jesus, ele é a garantia de vida eterna. Nós não seguimos, irmãos, alguém morto como alguns por aí fazem. Nós seguimos e servimos aquele que morreu e ressuscitou. Mas a melhor notícia, irmãos, é que a Páscoa também nos traz, é que ele voltará para buscar a sua igreja. Então entenda isso. João capítulo 14, versículo de 2 em diante, Jesus vai dizer assim: existem muitas moradas lá onde meu Pai mora, e eu vou preparar algumas para vocês. Quando tudo estiver pronto, então virei buscar todos, para que possam sempre estar comigo, onde eu estiver. Se fosse assim, eu lhes diria: e vocês sabem onde eu vou e como chegar lá. Veja que afirmação interessante de Jesus aqui. Vocês sabem. Sabem porque ele disse. Ele disse que iria para o Pai. E ele deixou claro no versículo 6 assim. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Concluo, irmãos, que nessa Páscoa você possa encontrar a liberdade que Cristo veio trazer para você. Pois a Páscoa acontece quando o povo clama. Estamos clamando a Deus por sua vida, para que Deus tire as vendas dos seus olhos, os tampões dos seus ouvidos, e assim você possa ver e ouvir o que Deus está te mostrando e o que Deus está te falando. Nós estamos orando para que Deus traga libertação para a sua vida. A Páscoa lá acontece quando Deus envia seu profeta. A definição de profeta é aquele que fala as coisas de Deus ao povo. Então, nesse sentido, há milhares de igrejas anunciando a palavra de Deus por todo o planeta Terra. Você precisa escutá-los. Então, Deus tem enviado todos os dias. Todos os dias. Eu falei quarta-feira que o planeta Terra ele está inundado do plano de salvação. Que Deus ele ama você, que envia o seu Filho para salvar, para que você possa se reconciliar com Ele e possa morar com Ele na eternidade. A Páscoa acontece quando Deus opera milagre. E deixa eu te contar uma coisa, o maior milagre que Deus quer operar na sua vida é tornar você em uma nova criação, onde tudo que era velho, toda a opressão, todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia possa ser transformado em tudo novo, de esperança, de felicidade, de novidade de vida. A Páscoa ela acontece quando o povo é libertado. Jesus pode libertar você nessa noite de todas e quaisquer circunstâncias. Jesus hoje pode libertar você da morte. João 11, 25, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então que Deus possa nos abençoar. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha trabalhar conosco. E Deus ele pôde agir, porque ele tinha um povo clamando. Ele tinha alguém disposto a ir e realizar, e a falar. Ele tinha alguém que se permitiu ser usado por Deus para operar milagre. E Deus então pôde atuar a libertação do povo de Israel. Deus ele tem
ouvido o nosso clamor. Jesus, Ele é verdade e Ele tem dito as coisas de Deus para você. O maior milagre que Ele quer operar é transformar a sua vida. E Ele fazendo isso, Ele liberta você da escravidão do pecado. Deus abençoe cada um de nós. Que todos tenham uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amém?